Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão nessa noite de quarta-feira? Me deem uma referência com relação ao som, à imagem, à transmissão, se está tudo ok para a gente seguir com a nossa live aqui, que hoje vamos falar de um assunto que tem a ver com... É o tema, né, que rege a nossa vida, que são as relações humanas, tudo que a gente vai fazer em relação com o outro, né? E nós temos uma série de condicionamentos, uma série de preconceitos, uma série de mecanismos que nos levam a nos colocar em situações de relacionamentos específicas, algumas proveitosas e outras nem tanto, né? E então a gente vai falar um pouquinho sobre esse universo do relacionamento, do ponto de vista da neurolinguística, dos padrões, das situações que nós nos colocamos muitas vezes e que ficam ali, você fica repetindo aquele padrão exaustivo, complicado, fica se violentando com as suas próprias questões, né? E hoje nós vamos falar sobre isso, e para conversar sobre esse assunto, nós trazemos aqui a Clô Guilhermino, né, nossa convidada, Clô Guilhermino, que é professora, mestra de neurolinguística. Ela tem o curso, eu fiz o curso com ela, muito bom, recomendo. Ela está começando o curso novo agora em julho. Então, a gente tem uma visão bastante completa de como é que é a maquinária de criar a nossa vida a partir do nosso cérebro, né? O cérebro, ele é o criador do mundo, de tudo, e as coisas, como que ele funciona, e às vezes são coisas até são tão simples, algumas fórmulas assim tão simples, né, que você fica, nossa, eu bati cabeça com esse negócio 10, 20, 30 anos da minha vida, e de repente com um estalo você pode criar uma movimentação ali e começar um novo padrão na sua vida e uma nova compreensão. Clô, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua disposição de estar aqui com a gente, tá? Deixo agora com você a sua introdução, a sua apresentação. Bom, primeiro de tudo, é um enorme prazer. Você, Carlos, é uma das pessoas que eu admiro na vida, né? Eu não sou muito fácil, eu gosto muito facilmente, mas a admiração eu sou bastante restrita. E você é uma das pessoas que eu admiro muito, como profissional, como pessoa, sabe? Eu acho você um profissional brilhante. É interessante, porque eu nem sou da área, você sabe, né? A neurolinguística e a astrologia só se dão bem, vamos dizer assim, né? Mas não tem uma coisa mais. Mas o meu foco é na qualidade de pessoas que aquele sistema de crenças formou, né? E você é uma das pessoas que tem um mapa de mundo, um sistema de crenças que eu tenho muita admiração. E os queridos e queridas seguidores do Carlos, meus amigos, seguidores, é um enorme prazer estar aqui falando daquelas coisas que eu gosto de falar mesmo, né? Que é de gente, fazer fofoca, adoro fazer fofoca. O tema é esse período que nós estamos vivendo, né, Clô? Que os relacionamentos sempre foram conturbados. Vamos falar assim, que o ser humano sempre foi desse jeito que é, né? A gente continua com as mesmas questões aí, só que hoje, como tem muita gente, e muita gente em pouco espaço, e a internet traz as informações muito mais rapidamente, a gente reage muito rápido, é pedido que a gente reaja muito rapidamente, então entra todos os mecanismos já pré-formatados, a gente não para pensar um pouquinho. Porque se a gente parasse para pensar 2 minutos em algumas coisas, a gente não fazia tanta merda que a gente faz por aí, principalmente na internet, né? Então, assim, e essa coisa toda. Então, os relacionamentos estão muito atritantes, está tudo muito explosivo, as pessoas muito incomodadas umas com as outras, né? Então, se cria um universo de relacionamento, e principalmente quando vai para a área afetiva, então, relacionamento ali a dois, né, aí que vai ter a intimidade envolvida na questão, aí que a coisa pega, aí que o negócio explode, porque aí você vai ter que se desnudar, mostrar quem você é para o outro e abrir essa caixa preta que é cada um de nós, né? É complicado, é um movimento complicado. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão, a experiência que você tem já do curso que você trabalha, como que você vê essa parte dos relacionamentos, as relações humanas de um modo geral. Eu acho que as relações humanas são difíceis, como em geral são, e aparentemente muito complicadas, mas elas são basicamente simples. Eu sou da filosofia do Buda, né? Que a verdade é simples.
Se é complicado, não é verdade, né? Então, o que a gente tem como referência? A gente tem como referência o humano no nível de desenvolvimento que ele está. E nós sabemos que hoje cada um de nós responde ao seu passado. Nós temos uma enorme influência do nosso passado. Não como se pensava no tempo que a psicologia começou, que o Freud achava que tudo era o passado. Não, é o passado tanto genético, como é o passado comportamental das nossas experiências de vida. Então, primeira coisa, como tudo é passado, todo comportamento nosso tem origem no passado, o comportamento bom ou o comportamento ruim, tá? Todo. Alguns são de hoje, mas são poucos os comportamentos que nós começamos, né, inauguramos hoje. A maioria tem idade, né? Algum tempo, minutos, horas, dias ou semanas. Então, a primeira coisa é saber que tudo depende de como é que foi a nossa vida. Então, a neurolinguística, a gente pensa assim, tudo tem sentido dentro da história de vida daquela pessoa. Ninguém come criancinha e começou a comer criancinha hoje, sabe? Ele tem toda uma história dele ser vítima, dele ser abusado. Então, tem todo um passado. Muito bem. Esse passado determina também as coisas que nós vamos querer. Não só as que eu não quero mais, como as coisas que eu vou querer. E eu vou querer isso nos relacionamentos. E os relacionamentos, infelizmente, até hoje, também para mim, devido à evolução, não tem o sentimento de responsabilidade. Porque vamos falar primeiro dessa metade do passado. Essa metade do passado significa que eu vou para o mundo estampada em mim, no jeito que eu me visto, no jeito que eu me comporto, no jeito que eu rio, que eu choro. O que eu tenho para oferecer? Então, essa é a minha vitrine, né? Então, alguns têm para oferecer liberdade, outros têm para oferecer compaixão, outros têm para oferecer carinho, afeto, outros, cada um de nós tem um ou muitos, que nós chamamos recursos, para oferecer a nossa aprendizagem. Esse que vai ser o nosso cartaz. Então, se eu sou uma pessoa, eu vou falar de coisas concretas. Eu tenho uma amiga maravilhosa que se casou com um amigo maravilhoso, e os dois são amigos até hoje, e eu também deles. O que ela tinha para oferecer? Ela tinha para oferecer lealdade, compromisso. E sabe o que ele tinha para oferecer? Liberdade. Ela tinha tido um pai e uma mãe extremamente rígidos. Tudo que ela queria era liberdade. Né? E ele queria, quer dizer, poder dar liberdade com a lealdade. Pronto, se apaixonaram. Quando é que isso acaba? É isso que nós temos consciência. É por isso que nós precisamos acabar essa brigaiada, essa irritabilidade dos relacionamentos, é porque as pessoas primeiro enfiaram na cabeça das pessoas que tem que ser para sempre. Segundo, que não faz o trabalho de adaptação, de ficar atento às mudanças para ir se readaptando. Por quê? Porque isto muda. Uma hora eu já tenho a liberdade que eu queria. Eu não preciso mais de alguém. Agora eu me libertei. Percebe? Isso que chama evolução, né? No momento que eu me libertei, eu não preciso mais que ninguém me permita a liberdade. Eu mesma me permito. Nesse momento, o casamento acaba. Mas, em geral, as pessoas vão fazer brigas. Não, é porque ele era mulherengo, porque ele não sei o quê, porque ela não sei o quê, porque minha parceira, porque meu parceiro. Vão arrumar a maior confusão, porque não aceitam esse lado, digamos, humano, utilitário das relações. As relações são utilitárias. Também, né? E transitório. E transitório porque fundados em necessidades, né? Quer dizer, vou para outros exemplos concretos. Quando eu estava procurando marido,
eu tinha 12 anos quando eu comecei, seriamente procurando marido com esse nível de consciência. Quando eu estava procurando marido, eu sabia que marido eu queria. Eu queria um marido que me controlasse. Eu, ao contrário da minha amiga, eu tive muita liberdade, o que foi muito bom. Só que essa liberdade muito boa era em 1955, sabe? Era uma liberdade que podia me colocar na boca do povo, era uma liberdade que poderia me levar para ser prostituta na zona, era uma liberdade que poderia me... aquelas coisas dos antigamente. O que eu vendia? Eu vendia o que estava... Era a minha liberdade, a minha alegria, a minha espontaneidade. Isso que conquistou meu ex-marido. E ele era fechado, quieto, falava pouco, contido, não sabia dançar, ria baixo quando ria, mas ele controlava, sabe? Ele era o controle que eu buscava. E durou 19 anos e meio, não, na verdade durou 22 anos, mas durou 19, 20, apaixonados e felizes, porque eu oferecia para ele a minha espontaneidade e ele oferecia para mim o controle. Não vai, tira essa roupa, põe uma saia mais comprida, fulana não é boa amizade, corta amizade com ela, sabe? Quer dizer, aquilo que todo mundo odeia, eu queria. Tá? Até o dia que eu aprendi a me controlar por mim mesma. Aí que começa, entra aquela história, né? Então tem outro, então é porque o casamento estava ruim, então porque... E entram as distorções e acabam de forma... Então, primeira coisa, a gente, cada um de nós, né? Vocês que estão assistindo aí, que querem relacionamento, né? Vocês têm que ter consciência do que vocês estão oferecendo no mercado. Certo? Eu estou oferecendo que é um bundão desse tamanho, um peitão 54, boca larga, então eu vou arrumar uns bebê mamão, né? Que tá atrás, sabe? Ou uns caras que querem bunda, né? Não adianta, tá? Querem corpo, querem estética. Tá? Tudo bem, não tem nada de errado. Tá? Desde que a gente tenha consciência e saiba, não é... Eu ofereço sexualidade, não é sensualidade, né? Eu ofereço sexualidade e me ofendo quando alguém passa a mão na minha bunda, ou me convida para um hotel, ou chega num hotel e não quer parar na hora H. Né? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é saber o que nós oferecemos, porque a relação humana, aquele terceiro instinto que quase ninguém fala nele, eu fico arrepiada. Parece que só tem dois, só tem o instinto de sobrevivência e de procriação, né? Só tem... E o gregário? Que é desse que nós estamos falando. É tão importante quanto o de defesa, quanto o de procriação da espécie, como sexual. Oi, Shirley. Tá, então... Essa importância é tirada de lugar. E nós precisamos muito disso. É instinto. Acima de querer. Tá no nível da necessidade. De necessidade enorme. Oi, Tiana. Também saudades. Nossa, cada gente linda, né? O duro é manter o pensamento engatilhado, vendo passar essas coisas bonitas por aqui. Bom, então... Primeira coisa, a gente tem que saber o que tem para oferecer. E aí tem uma segunda coisa que a maior parte das pessoas também não sabe. Eu vou dar esse panorama inicial, porque daí o pessoal vai fazendo perguntas, e a gente pode desenrolar isso. Então, primeira coisa que a gente tem que saber é: a vida me formou. Eu me formei na minha vida, com a minha genética, com as minhas experiências. Que tipo de pessoa eu me tornei? Uma pessoa muito generosa? Então, adivinha o que eu vou atrair? Os necessitados da vida. Não é? Exatamente. Então, é aí que eu tenho que ficar esperta. Depois nós temos que voltar para a sobrevivência, que é a defesa.
que se a gente for comentar, por exemplo, como a gente começou comentando bebê rena, o cara, a defesa dele era zero. Zero, ele não tinha defesa. Ele ia se enrolando, quando ele percebia que a coisa era ruim, ia ficar pior, ele não se defendia, ele continuava. Aquela história, por exemplo, de 5 vezes acordar drogado com o pau do outro na boca dele e ainda desconfiar que estava sendo abusado, sabe? É um jeito alienado, muito alienado de ser. Bom, vamos lá. Primeira coisa é isso, você tem que saber o que você tem para oferecer. Você tem que para oferecer disciplina, você tem para oferecer sexo, você tem alegria. Olha cada produto maravilhoso. Aquele coitadinho lá do bebê rena, tudo que ele queria era alguém que risse dele sem graça, aquelas piadas sem graça, aquela criatura sem graça. Quando ele se apaixona por ela, quando ela dá uma gargalhada, quando ele deixa o outro comer, ele se finge de morto. Quando o outro fala que ele é ótimo, que ele escreve maravilhosamente bem, que ele é engraçadíssimo. Cada um tem que saber o que tem para oferecer. Nenhum de nós tem tudo para oferecer e todos nós vamos precisar de algumas coisas. Aí é que entra a outra parte. Então, eu estou na vitrine, né? Eu estou na vitrine e acho que cada um agora precisaria começar a pensar, analisando a própria vida. O que é que eu ofereço? Eu sou a alegria da festa? Aquela criatura fala, você não vier, não, vou mudar o dia, não, porque não tem graça sem você. Você vai pegar gente triste, boneca. Sabe, essa gente amargurada, sabe? Pesada, infeliz, porque os coitadinhos precisam rir. Sabe? Depois nós temos que voltar, se eu esquecer, vocês me cobram aí, para a defesa, né? Que saber neurolinguística é o principal instrumento para ter consciência disso tudo e executar a defesa. Né? Que é o. Porque senão, como é que faz? Eu sou alegre, então estou condenada a ser palhaça dos infelizes, dos deprimidos. Sabe? Tem uma chance boa se você não tiver defesa. Tá? Bom, então, a primeira coisa é, o que é que você tem para oferecer? Você tem para oferecer conforto? Conforto não só de onde mora, do carro que tem, mas um peito gostoso de deitar, né? Um corpo que a minha, sabe? Você é uma pessoa confortável. Você vai pegar gente tensa, que está louco para descansar, para achar um chamego. Tá? Então, você tem que ficar muito esperto no que você tem para oferecer, para não entrar na mira dos psicopatas. Né? Se a gente quiser falar de bebê rena, nós podemos falar dessas coisas menores, como as que eu vivi e que vocês têm vivido, né? Que chega uma hora e fala, não, me controla, não, eu vou embora porque ele me controla. Ou ele, né? Que quando percebe que eu não quero mais o controle dele, quer continuar exercendo. Né? Que é onde poderia se adaptar a relação. Né? Ela já não precisa do mesmo controle. Então não tem jeito? Tem, porque tem também mais coisa, não acabou aí se fosse tão simples, é simples, mas não é tanto. A outra coisa tem o para quê. A gente vive no tempo, na linha de tempo, a gente tem passado, presente e futuro. Então, nós temos um cérebro que funciona assim. E eu descobri recentemente uma coisa maravilhosa. É uma descoberta recente. Que eu fiquei sabendo há uns 15 dias atrás, e eu acho que é um conhecimento desse ano, do ano passado, 2 anos no máximo, essas coisas às vezes demoram para difundir. Foi descoberto que nós temos um lugarzinho no cérebro que chama, o apelido é uma sigla, é SARA. Esse SARA significa Sistema Ativador Reticular Ascendente.
É o nome dessa pedacinho. Sabe o que essa porrinha faz? O estado de vigília. Quando se ativa esse sistema reticular ascendente, você fica esperto. O contrário de trouxa, que é a hora que você fala, não, mas é que ele está desempregado, é que o pai dele abandonou, é que a mãe dela batia muito nela, é que, sabe, quando você começa, tipo, para eu me referir, acho que a maioria assistiu o Bebê Rena, tá? Para poder ficar desculpando aquelas invasões, aquela agressão, a pessoa se utiliza desses mecanismos. Então, eu tenho o meu passado, o que eu me tornei, o que eu tenho para oferecer, e eu tenho o meu propósito. O que eu quero? Eu preciso de controle, quer dizer, eu sou uma pessoa alegre, eu tenho isso para oferecer. O que eu quero de você? Eu quero controle, disciplina, vida regrada, me segura, certo? Se você fizer isso bonitinho, você, como eu sou, faz 40 e tantos anos que eu separei dele, eternamente grata, sabe? Infelizmente, com ele não foi assim, porque ele não percebeu esse ponto, que eu já tinha o controle, ele não precisava mais me controlar, e ele quis insistir sem mudar de papel, né? Continuar no esquema antigo. Bom, então, para quê? Para quê? Para que você quer alguém? Essa é a segunda pergunta. O que eu tenho para oferecer para alguém? E eu não estou falando só de alguém casal, não. Né? Eu estou falando de alguém geralzão. Né? O que você tem para oferecer para alguém? Qual é a sua mercadoria de troca? Porque relação humana é relação. Tem uma das correntes que eu me especializei, análise transacional, analisa as transações entre as pessoas, porque é um instinto gregário, sabe? A gente não precisa só fuque-fuque, a gente não precisa só se defender, a gente precisa de gente na vida da gente. Por quê? Porque eu preciso que alguém ria, porque senão eu morro de tédio, de amargura, de desespero. Tá? Ter essa consciência, primeiro te abre as portas qual é o que você tem para oferecer. Quando você sabe o que você quer, você sabe o que você está procurando. E depois você não pode reclamar que a pessoa tem isso, mas não tem isso. Voltando para o Sara. O Sara é o ativador do estado de vigília. Sabe o que ativa o estado de vigília? Qualquer informação cerebral que implique, em que o cérebro entenda que eu quero. Pode ser uma frase. Tá? Não, eu quero uma pessoa que me proteja. Pronto, a partir daí você estabeleceu o seu metapropósito e você vai procurar alguém protetor. Bom, se você for daquelas pessoas que buscam um protetor que pesam trocentas toneladas, né? O protetor não é só para quebrar um galhinho aqui, outro ali, é um protetor para te sustentar, te levar para baixo, para cima, porque eu não dirijo, eu tenho medo de viajar sozinha, eu não vou na casa, eu não fico de noite sozinha, não vou no banheiro sozinha, eu conheço duas pessoas assim, não vai no banheiro sozinha. Bom, vamos puxar um pouquinho? Uma pessoa, né, que o que passa para os outros, eu estou pensando concretamente nessas duas pessoas que eu conheço, que passa concretamente, onde elas vão, porque elas chegam e falam assim, preciso ir no banheiro. Alguém tem que ir com elas no banheiro. Bom, então, qualquer lugar que elas vão, num primeiro momento, além delas terem um medo estampado, ai, uma barata, ai, acabou a luz, sabe? Qualquer situação, a pessoa apavorada, quem que elas vão atrair? Um salvador, daquele que vai aumentar a imbecilidade dela a nível estratosférico, né? Vai só reforçar que ela não é capaz, que ela é burrinha, que ela é bobinha. Tá? Essas duas pessoas que estou falando, uma continua casada, já faz uns 15, 20 anos que ela está casada, e a outra ficou uns 10 anos casada e separou. Eles iam junto no banheiro.
levantavam na mesa de jogo, gente. Ela falava, preciso ir no banheiro. Vocês percebem a fragilidade do laço? É um laço absolutamente infantil. É um laço... A pessoa não evoluiu, por isso que ela precisa da neurolinguística, por isso que ela precisa atualizar os programas dela. Ela precisa atualizar a informação que ela passa, porque não adianta ela querer. O metapropósito, sim, mas enquanto ela... Olha lá, estou sempre atraindo os necessitados. Me lembra de falar da defesa, porque eu também, os profissionais de ajuda, eles são campeões disso, né? As enfermeiras encontram o homem doentinho, mulher doentinha, criança para cuidar. Nós somos identificáveis, né? nos nossos recursos, né? Naquelas coisas que nós temos para oferecer para o mercado. Só que vem gente exagerada. Vamos lá. Quem aqui assistiu o Bebê Rena? Aquela mulher horrorosa, não vem me falar em etarismo, nem gordofobia, que eu tenho todas essas coisas. Eu tenho senso de estética. Então, tem gente feia e gente bonita. Tem gente muito feia e muito bonita. Tá? Então, eu enxergo com os olhos, não é com o coração. Né? Então, uma mulher maltratada, feia, gorda, mal arrumada, sem nenhum atrativo, que senta num canto e faz assim, e assim fica. O que ela está gritando? Alguém me salve, eu sou uma vítima. Bom, mas ele é um cara bom, tá? Vamos. Esqueci o nome da menina aí que me falou que ela é generosa e ela dá de ajudar. Eu sou de ajudar, então eu vou falar que quer alguma coisa? Não, nada, não tenho dinheiro. Toma um chá. Não, mas eu não tenho 2,50 libras, que para eles lá é muito pouco, para pagar esse chá. Eu dou um chá para você. Quer dizer, é uma coisa que, mais ou menos, qualquer pessoa razoavelmente generosa até poderia fazer. Eu já sugeriria que a defesa se ligasse antes, mas vamos supor que você entrou nessa coisa. Bom, e daí? Na outra vez, agora ela tem o dinheiro? Agora ela... Não, e cada vez ela vai me puxando mais, né? No começo era o chá, né? No final era a paz de espírito. Aí atrai falidos, o que tem que saber? Você tem que botar um limite nisso, a estratégia de limite. Por que uma pessoa é abusada? E nós estamos falando disso agora, né? De abusos. O abuso pode ser no nível beberrena, né? Como pode ser no... Sustentei essa criatura 20 anos, nunca trabalhou, ganhava salário mínimo, eu ganhava 10, e ele estava sempre no sofá, não, sabe? Ou ele ou ela. Então, se... Ana, deixa eu te falar uma coisa, eu sou péssima para esses adjetivos que a psicologia e a psiquiatria gostam. Eu nem sei direito o que cada palavra dessa significa, porque eu me nego a aprender rótulos, nomes feios para comportamentos humanos. Aqui eu estou descrevendo alguns comportamentos humanos e eu não preciso falar, sabe? Vocês estão entendendo? A pessoa tem um histórico de vida e ela tem um comportamento e ela tem necessidades não satisfeitas que ela manifesta. Agora eu vou dar o nome disso de bipolaridade, sabe? O que é bipolaridade? É a pessoa oscilar, mudar de extremos emocionais? Vocês não fazem isso? Eu também faço. Nós temos o dia da tristeza, o dia da alegria, de dar gargalhada alta, uns mais, outros menos, mas todos têm. Dá um nome para isso de bipolaridade. Todos nós temos uma experiência de amar hoje e odiar, amar, que eu tenho que consertar, apaixonar.
e depois odiar a pessoa que a gente se apaixonou. Tá? Então, sabe? Não, isso é que você não sabe nem escolher quem você ama e nem sair da relação sem ser desenvolvendo ódio. Vocês sabem o que é o ódio? É o jeito que a pessoa consegue para ela se afastar de uma situação ou de uma pessoa que ela quer se afastar, mas ela não tem assertividade, ela não tem coragem, né, de estabelecer o limite. Sabe? É essa história do limite que a gente vai voltar daqui a pouco, que é a estratégia, que é o instinto de defesa. Às vezes você tem ganhos secundários, né, Clô? Eu vejo assim, por exemplo, na minha relação profissional, por exemplo, você fala, o que eu tinha a oferecer? Eu era o prestativo, né? Então eu estava o eficiente, aquele que fazia e tudo que dava na minha mão fazia. Eu tinha ganhos secundários com isso, porque Claro. eu era o queridinho, né? Então, assim, quando eu tinha que arrumar um horário melhor, eu acabava tendo meus ganhos secundários lá naquela escola. Só que, a partir do momento que eu comecei a galgar o meu caminho sozinho, que eu não precisava mais trabalhar numa corporação e nem ficar subserviente a nada, aquilo começou até a me agredir, e eu comecei a perceber que aquilo que para mim era uma coisa bonitinha, o Carlos é prestativo e eu consigo os meus biscoitinhos no final do dia, eu comecei a entender que eu estava sendo abusado de uma certa forma. E aí foi um dos motivos que fez com que eu caísse fora, e hoje eu tenho uma profissão onde eu toco a minha vida, eu faço as minhas coisas, então é uma coisa totalmente diferente. Então a gente acha às vezes que está numa zona que é confortável para a gente, que você está tendo lá seus ganhos, mas na verdade você se colocou numa situação muitas vezes de abuso e tem ganhos secundários com o abuso. Porque está ganhando com isso. Exatamente. Porque está ganhando com isso, né? Tem a função positiva que nós vamos, né? Tem o porquê, o para quê, né? O propósito, né? E tem a função positiva, coisa, a maior parte das vezes, inconsciente, que a gente vai atrás. Mas você acabou de contar, Carlos, como é que a gente deixa de ser essa vítima desses abusos? É na medida que a gente não tem mais a necessidade, sabe? Quando você se desenvolve, quer dizer, o que você não queria? Na verdade, você não queria era patrão, era controle, acho que você já teve controle demais na sua vida, e não queria esse, né? Mas para sobreviver, para ganhar a vida, enquanto eu acho que eu só sirvo para isso, sei lá o quê, esse é o curso que eu fiz, as hipnoses que nós temos na vida, mas na hora que você conheceu o seu real valor, na hora que você se colocou na realidade das suas habilidades, dos seus talentos. O Milton. Mas é isso mesmo, Milton. A gente tem que se tornar extremamente exigente. Aí a gente não vai aceitar esses abusos. Sabe? A generosidade é uma coisa maravilhosa. Sabe? A proteção é outra coisa maravilhosa, a liberdade é outra coisa maravilhosa, o controle é outra coisa maravilhosa. Mas eu tenho que ter em mim, para eu admirar isso nas outras pessoas e ter das outras pessoas, mas ter em mim. Eu não preciso que os outros me deem liberdade. Eu preciso me dar a liberdade. Tá? Então, no momento em que a gente aprendeu a lição, porque para que são os relacionamentos? A hora que a gente entende isso, a gente deixa de reclamar. Não, porque, como é que eles falam? O dedo podre, sabe? O dedo podre, porque o primeiro foi uma bosta, a segunda foi não sei o quê. Que é isso, criança? Só informa que você não aproveitou a lição. Porque a lição é: com esse eu aprendi tal coisa, com essa eu aprendi essa outra, com essa eu me libertei dessa tal. E cada vez, até a gente chegar nisto, Milton, chegar no ser exigente,
se apaixonar por gente de estofo, de conteúdo. Imagina, tá cheio de gente apaixonada pelo, como é que chama? Pablo Marçal, sabe? Tem um monte de gente apaixonada por aquele Nicolas, não sei das quantas. Vocês percebem? É gente que está num nível de necessidade tão antigo para nós, né? Que a gente só tem... Oi, Ilza, boa noite. Que a gente só tem que agradecer de não fazer mais parte dessa tribo, porque um dia a gente fez, né? Porque para a gente ampliar mapa, para a gente ter uma dimensão maior de vida, a gente foi aumentando. Então, a gente conhece o andar de baixo, o segundo andar de baixo, lá o porãozão. Tá? A gente já esteve lá. Então, aproveita isso. Imagine alguém, não é estar apaixonada no sentido sexual, amoroso só, não. É ter admiração por essa pessoa. Percebe que tem um erro de foco? Quer dizer, essa pessoa está estimulando, eu quero a amizade do Pablo Marçal, eu quero ir assistir o curso do Pablo Marçal, eu quero gastar o meu dinheiro comprando livros do Pablo Marçal. Percebe que está fazendo escolhas muito ruins. Bom, Deus me livre, Af. Ai, que bom que você está gostando, Ju. Então, vamos lá. A gente tem que saber o que eu tenho para oferecer. Para depois não ficar falando, ele só quer que eu fique contando piada, ele só me procura para ir passear, ele vem comigo porque ele quer cama. Ele vai vir procurar a mercadoria que você ofereceu. Essa consciência não te permite se sentir usado. Você não é usado nem usada quando você sabe e apoiou isto. Mas aí que a gente faz de besta, né? Espera o pau estar na boca na 5ª vez para desconfiar que acho que está abusando de mim quando eu estou drogado, tá? Então, tanto de empoderamento, né? Empoderamento do povo, das minorias, não sei o quê, e, na verdade, esperando que isso aconteça por conta de algo externo, leis e coisa. Isso é uma parte, só que, assim, esse empoderamento quem faz é a gente mesmo, né? Quando você percebe que você está lá, que estão enfiando o pau na boca, como você falou, né? E você cai a ficha, espera um pouquinho, o que eu estou fazendo comigo? Eu estou querendo esse pau na minha boca, porque se eu estou querendo, está tudo bem. Então. Mas agora, se é uma coisa que eu não estou nem percebendo, e aí eu tomo ciência de que eu estou sofrendo um abuso, o empoderamento começa aí, né? Claro. Não vai depender do Congresso votar lei que te proteja de abusos, né? A gente mesmo cria, como você fala, as defesas para esse abuso aí pode ter quantas leis ou não ter quantas leis, que não é isso que vai a lei ela serve para civilizar o processo da gente, mas cada um tem o seu canto aqui, que não adianta ter leis proibindo abuso se a gente se coloca na situação. Não tendo a lei, a criatura não vai lá na delegacia, não faz o BO e não vai atrás da lei. Não é a lei, é a consciência que a gente precisa, né, evoluir. Então, primeira coisa é isso, saber qual é, que produto eu sou, quem eu atraio. Segundo, o que me atrai. Então, do mesmo jeito que tem gente que quer a sua generosidade, você pode estar querendo a alegria do outro, ou o controle, ou a liberdade, ou a disciplina, ou... Você tem que saber o que você está buscando na vida, criança. Porque aí você encontra, ele encontrou, ela encontrou, você encontrou, vocês dois encontraram, vocês vão estar felizes até que isso altere. Só que isso não altera assim de pato para ganso, né? Altera devagarzinho. E as pessoas que conhecem neurolinguística seguem o que está acontecendo. Seguem as pistas do que a pessoa diz, o que ela faz, como ela me olha, como ela me toca, as condutas. Tudo isto, eu posso perceber se a pessoa continua feliz ou não.
E a gente pode ir ajustando um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, consciente do tudo de bom que a gente tem nesse relacionamento. Tá? Eu falo muito disso, do cuidado que um relacionamento requer, o zelo. Eu gosto da palavra em espanhol, né? Ciúme, em espanhol, é zelo. Tenho celos em contra de ti. Eu te cuido, eu te zelo. É esse. Enquanto zelo é a melhor coisa que tem no mundo. Nós precisamos zelar pelas amizades, né? Evitar que elas se machuquem, evitar que as amizades se rompam, se são amizades positivas para os dois lados, amores positivos, relações positivas, úteis para os dois lados. E a maior parte das pessoas não... Está na moda aquilo que você falou de princípio, Carlos. Está na moda a pessoa chupar o pau da barraca. Você chega e fala, esqueci minha carteira em casa. Ô, desocupado, vagabundo, petista, filho da puta, sabe? É assim mesmo. Não é? Nem te dá uma chance de você ter esquecido a carteira em casa, né? Nem todo mundo é malandro. Quando você está com a Sara ligada, você fica esperto. Fica ligado, estado de vigília, né? Quando você quer alguma coisa. Então, queira ficar acordado, consciente, perceber quando o pau está na sua boca. Da primeira vez. Eu acho tão engraçado o comportamento patológico, porque as pessoas choram, se emocionam, e eu dou risada. Eu dou risada porque percebo o quão ridículo é um homem de 30 e tantos anos dizer, 5 vezes eu acordo com o pau dele na boca, eu acho que... Acho que por isso eu sou poderosa como terapeuta, porque se a criatura me fala isso, eu faço isso que eu estou fazendo. Não me poupe. Sabe, se você não é retardado mental no nível da idiotia, você está se fingindo de besta. Né? Bom, então, a gente tem que estar ligado para saber para onde as coisas estão. O que eu estou buscando? Tem a clareza do que se quer entender aqui. Pode-se dizer que não é fácil bater. Bater, você diz, é o que eu ofereço com o que a pessoa quer, o que ela tem. Claro que é. Por isso que quantas vezes na vida a gente se apaixona? Por mais que você esteja querendo se apaixonar, nem que você vá num lugar que tenha 500 gentes lindas, maravilhosas, do jeito que você quer, vai demorar para você se apaixonar. Por quê? Vai precisar aparecer aquele que você perceba de longe que ele tem aquilo que você está procurando, que você precisa. Em geral, você não sabe que você precisa daquilo. Eu tive a sorte, eu não sei porquê, como, quando, de onde, mas eu tinha consciência, sabe? Com 12 anos, eu tinha consciência, eu pensei assim, eu preciso casar, logo. Eu preciso casar... eu preciso namorar alguém que coma e case. Olha, eu pensei com essas palavras. Porque eu percebi o furacão da minha sexualidade rompendo, eu, uma libertária, filha de um libertário, com liberdade para ir e vir, quer dizer, e as coisas começando a acontecer, né? Começando, um amasso aqui, outro amasso lá, mas eu já descortinei, falei, daqui a pouco eu dou pro cara, né? Quando eu der para o cara, o que vai acontecer? Não, então não posso. Eu pensei assim, vou procurar alguém que coma e case. Segunda coisa que eu pensei, imagine, raciocínio de 12 anos, eu acho interessantíssimo a gente perceber como que é. Aí eu pensei assim, como que eu vou saber se o cara come e casa? Eu pensei, ele tem que ser conservador. Hoje, eu diria, ele tem que ser bolsonarista. Né? Naquela época, ele tem que ser conservador. E como é que eu vou saber se alguém é conservador? Eu pensei do alto dos meus 12 anos. Eu pensei, os conservadores que eu conheço usam paletó de tweed. E eu não estava enganada, hein? E os conservadores que eu conheço usam sapato Clark.
um sapato todo recortado, de bico quadrado, chique, lindo, mas de velho. Tá. Aí eu saí procurando o quê? Alguém de paletó de tweed, de sapato, não sei onde. Acertei, era ele mesmo, funcionário do Banco do Brasil, né? Claro, eu queria casar, lembra, né? Então não pode ser um menino, eu tinha 12, ele tinha 25. Tinha que ser um homem com emprego, que casasse, que se eu ficasse grávida, assumisse o filho. Né? De um jeito adolescente, eu resolvi esse problema. E casamos, ele se apaixonou, eu me apaixonei, a gente ficou apaixonadíssimo, e enquanto eu precisei disto, e ele me forneceu, e ele precisou, eu forneci, a coisa foi. Na hora que eu não precisei mais, fui eu. Né? A causa da mágoa, da dor, da coisa, é essa. Porque quem não precisou mais fui eu. Se fosse ele que tivesse se tornado livre, alegre, extrovertido, ele é que ia, né? E eu ia sair ai, me largou. Não, porque eu sabia, né? Essa coisa. Bom, casar com um bolsonarista é suicídio. Eu também acho. Hoje em dia eu coloco como a primeira pergunta. Antes de perguntar o nome da criatura, você tem que perguntar em quem você votou. E não aceite as respostas igual do bebê Rena, sabe? Não percebi, não, as respostas são assim, eu votei no Amoedo. Mentira. Foi no Bolsonaro. Agora já estou falando das defesas, né? Você precisa se antecipar ao abuso. O abuso é feito por fakes, é feito por mentiras. Né? Lá o rapaz que abusou do bebê Rena, lá o coroa, era, né? Como? Você é maravilhoso, você escreve coisas extraordinárias, você vai ser um sucesso, você vai ser contratado, vai ficar milionário. Enquanto isso, só explorando em vários sentidos, não só no sexual. Então, uma coisa é você saber o que você está buscando. Outra coisa, por isso que demora, que ela está falando, não é fácil. Eu tenho para oferecer uma coisa que o Carlos quer. Não é todo dia. Ele pode querer e a gente não se conhecer nunca na vida. Né? Mas vai depender. E ali, ele tem o que eu quero, mas eu tenho o que ele quer. Percebe? É tipo ganhar na loteria. A probabilidade, né? Pensa em 8 bilhões de habitantes do planeta. Vamos supor que se você tiver, cada um de nós tenha 1 milhão de pessoas que têm as coisas que nós queremos. Não tudo, um pouco. Onde é que está esse 1 milhão de gente? E se 1 milhão de gente for tudo muçulmano e morar lá no Oriente Médio? E se for indiano, quando é que você vai conhecer eles? Tá? E se eu moro em Sorocaba, e em Sorocaba está em falta, não tem nenhuma das 1 milhão de almas gêmeas minha aí, que é isso que chama alma gêmea. Alma gêmea, sabe o que é? Esse tem uma coisa que eu quero, eu tenho outra coisa que ele quer. A gente combina, não, na verdade a gente é extremamente diferente, mas é igual na complementação. É aquela história, alma gêmea assim, eu gosto de bater, ele gosta de apanhar. Entende? Essa é a definição. Vai ter problema se eu gosto de bater e ele também gosta. Vai ser um problema se eu gosto de apanhar e ele ou ela também. Mas nós vamos ser almas gêmeas. Enquanto eu gosto de proteger, ele gosta de ser protegido. Eu gosto de me matar, de trabalhar, de fazer as coisas, de limpar a casa, e ele gosta de ficar deitado no sofá, assistindo televisão. É alma gêmea. Por exemplo, eu gosto muito de falar. Vocês percebem que a minha alma gêmea tem que ser quase muda? Certo? Porque se ela também gostar de falar, nós vamos ficar disputando, né, o espaço de fala. Mas eu sou a falante das amizades, das relações, a que mais falo. Embora minhas relações sejam equilibradas, eu já tenha chegado naquele ponto que eu não preciso da relação.
Eu tenho porque eu quero, porque eu gosto, porque me faz bem, porque faz bem para outra pessoa, mas poderia não ter, não por necessidade. Bom, então, vamos lá. Essa coincidência não é fácil. Agora vamos para a defesa. O que vai acontecer? O que vai acontecer com as generosas de plantão aqui, os generosos? Sabe? Aquela criatura que está querendo se encostar em alguém, ou querer ser um stalker, tá? É em qualquer grau da escala, né? Vai se encostar, vai abusar. Tá? Pode abusar fazendo você pagar o café toda manhã, ou pode abusar botando 5 vezes o pau na sua boca, sem você perceber. O abuso varia, mas o que é comum aos abusados? Que é isso que nós queremos. Nós queremos aprender a não ser mais abusados. A gente tem que aprender a não permitir o abuso. Eu ajudar, ser generosa, proteger, sem entregar a rapadura na mão do assaltante, né? Então, como é que faz isso? Faz isso a gente sabendo o que eu não vou fazer. Tá? Então, vamos lá. Eu vou ajudar o Carlos. Conheci o Carlos agora. A gente sai e ele esqueceu a carteira. Ô, gente de Deus, não pode acontecer? Não aconteceu já qualquer... Eu esqueci a bolsa, não sei onde. Sou ex-generosa demais. Então, tudo bem. Deixa que eu pago. Aí ele fala, vou passar na sua casa, ou passa, amanhã na minha casa, na hora do jantar. Na hora que eu estou servindo a mesa, ele passa com fome. Pode ser que tenha sido outra coincidência, aquela ele perdeu a carteira. Nessa ele está chegando para comer sem me avisar. Tarará. Até aí a gente vai, entendeu? A defesa é não deixar passar da terceira. Por quê? Da segunda, vocês aprenderem isso, eu vou me considerar uma professora feliz para a live de hoje. Se aconteceu 2 vezes, primeiro ele esquece a carteira, no dia seguinte ele passa e vem filar a boia na minha casa, não é isso? Não vamos romantizar. É que ele estava com saudade de mim, ele passou perto da minha casa, aí ele pensou, vou dar uma passadinha, sabe? Nós temos que ligar o SARA aqui, o vigília. Bem, não é bem assim, não é uma pessoa que respeite os direitos alheios, teria me ligado, falado, Clô, estou aqui no condomínio, tá? Você está livre, posso dar uma passadinha aí? Eu estou com fome, hein? Tem alguma coisa? Ele, ao menos, me respeitaria, me daria chance de dizer, não vem que eu não tenho nada, ou não vem que eu não vou sair. Não, ele veio, chama invasão de espaço. Nós não estamos querendo ser abusados, não é esse o nosso problema? Bom, aí ele veio, comeu, eu tinha feito fondue de chocolate, Carlos, espero que você goste. Comeu um fondue delicioso, Iteriruca, e no dia seguinte, ele vem aqui para a gente sair, me convida para sair. Quando ele chega, o carro dele está com o pneu careca, com pouca gasolina, então ele fala, podemos ir com o seu? Pronto! Certo? 3. Porque quando acontece a segunda, a gente já sabe que tem 80% de possibilidade de ter a terceira. E aí eu já esperta, falo, não, ele veio, comeu aqui. Eu estou esperando a terceira. Então, quando vier a terceira, eu falo, no meu carro, não. Vamos no seu. Ou vamos no meu carro, o seu está sem pneu aí, se não tem outra alternativa, tem que sair daqui, mas você vai pôr a gasolina. Pronto, eu não deixo, porque sabe o que vai acontecer? Ele não vai vir a quarta.
Ele já percebeu que quando ele viesse, a próxima está com o dentista, e o dentista quer um sinal de $2.000 para marcar. Eu estou com o dinheiro, mas está no investimento, que não dá para retirar agora, ou eu preciso vender meu carro. Aí a quarta já era. Agora você já entrou no estelionato. Agora você está sendo abusado economicamente, disso, aquilo. É claro que você já pergunta se trouxe a carteira dessa vez. Eles são criativos. Não é coisa repetida, não. Você tem que ser muito espertinho, muito espertinha, porque eles fazem isso há muitos anos. Eles têm muita experiência, muita história, sabe? O mapa deles sobre trambicagem, sobre espertalhão, o espertalhão é muito amplo, e nós não. Eles sabem identificar e ativar os nossos gatilhos, né? Isso, percebeu que eu sou aqui, gosto de receber, gosto de ajudar, sabe? Aí você chega para dinheiro para o dentista, ainda me mostra, fala que não dormiu essa noite inteira, porque latejando, e o dentista falou que não tem mais jeito, tem que arrancar, é da frente, você vai ficar sem dente. Ai, meu Deus, coitadinho, eu empresto. É claro que não acaba aí, são anos e anos de abuso. Para depois de 1 ano, 2, 5, 10, 20, um dia a criatura fala, chega, não quero mais. Mas perdeu 20 anos de vida, né? Até falar. Poderia ter falado. A gente se conheceu anteontem. Ontem você já veio comer aqui. Hoje eu já teria descoberto. Já falado, não. Você vai pôr a gasolina, senão não vou. Não quero ir. O que vai acontecer? Na nossa fantasia romântica, ele não vai mais gostar de mim. Claro que não vai. Ele só vai gostar se continuar. São níveis diferentes de parasitismo, né? Que eu estava falando, narcisismo. Eu nem domino bem essa tecnologia, essas palavras. Mas são nomes para... Sabe, são comportamentos, comportamento é um diferente do outro. Tá? E dar nome feio para comportamento, dá o nome de comportamento. O que ele fez? Ele veio aqui e veio jantar na minha casa sem me avisar. Sabe? Isso é uma invasão de espaço. Tocou na minha campainha, chamou lá na minha portaria, bateu na minha porta, já dentro do meu território. Ué, você não deu o nome de invasão para isso? Você vai dar a hora que ele pegar teu carro e vender? Aí ele invadiu. Então, o que a gente precisa é saber que o instinto de defesa, que é do instinto de sobrevivência, a sobrevivência implica em a gente se defender. E umas criaturinhas muito abusadas na vida, elas foram tão abusadas que elas perderam a defesa. Então, tem que restaurar essa defesa, tem que começar a reaprender. E dos que estão aqui, que assistiram o Bebê Rena, onde é que está a defesa desse cara? O que ela precisou fazer para chegar no final, quer dizer... quase que ele foi obrigado a fazer alguma coisa. E já arremeteram para a segunda temporada. Vocês viram, né? A última cena é ele num bar e esqueceu a carteira. Cara bonitão, gostosão, servindo, e quando ele fala 7 libras e 25, quando ele vai lá, esqueceu a carteira. Ele fala, puta, esqueci, ele estava chorando e tal. O cara fala, tudo bem. Aí o olho dele já... acabou de encontrar alguém. Essa pessoa vai pagar hoje, amanhã ele vai invadir mais um pouquinho, e depois vai invadir mais um pouco. Aí ao Deus dará. O que a gente tem que fazer o que precisa aprender é botar limite. E o critério é esse. Uma vez...
Todo mundo um dia é atropelado, pode ser levar um tiro, pode perder a carteira, pode ter um aborto, pode... todo mundo pode, qualquer coisa... Pode duas, né? Pode, por coincidência, acontecer outra coisa semelhante, pode. Quando acontece a segunda, repito, decorem isso, tem 80% de chance de acontecer a terceira. E quando acontecer a terceira, tem 100% de chance de acontecer a quarta, a quinta, a 100ª, 43ª, entendeu? Não vai parar. Não vai parar. Quer dizer, vai depender da tua capacidade de suportar a exploração, o abuso. Você que vai definir que horas que você vai colocar o limite. Bom, o difícil é por isso que precisa fazer o curso, criança. Você precisa aprender a colocar limites, você precisa aprender a identificar o que está acontecendo, você precisa aprender a calibrar os seus olhos, o seu ouvido, e ouvir o que as pessoas estão falando. Tá? Porque aí você começa a conversar com a criatura, naquele dia lá no barzinho, na festa, naquele date, e a pessoa fala assim, eu sou um azarado. Tanto me dá bem com a minha ex-mulher, meu ex-marido, mas ela é muito louca, ela é narcisista, ele é bipolar, cai fora! Com neurolinguista, você aprende a ouvir o discurso, a pessoa fala sobre o seu mapa. Essa pessoa te conheceu hoje, a semana passada, e agora ele está falando mal de uma pessoa que ele viveu meses, anos junto, que trepou, comeu da mesma comida, viajou, percebe? Esse é o mapa dele. Essa é a pessoa que ele ou ela é. Então, quando você aprende a escutar o que as pessoas falam, né? Uma parte do curso, por exemplo, o pessoal que é do curso que está aqui na live, uma criatura fala assim, eu preciso de você, cai fora! Sabe, ela não precisa de você, ou ela está mentindo para você, ou ela está mentindo para ela própria. Se ela está mentindo para ela própria, ela é uma vítima, ela é uma criatura dependente. Agora, ela pode ser um malandro, uma malandra, né, que só está te enganando, eu preciso. Eu ensino para os meus clientes e amigos, a quando conhecem assim, um futuro provável, qualquer coisa, perguntar assim, o que eu precisaria fazer para você deixar de me amar? Ou o que eu fiz que você mais gostou? Para identificar essas coisas, né? O bebê Rene, ele fala o tempo todo, foi a pena que eu senti dela. O que me ligou a ela foi a pena, o dó. Tá? Então, pergunta para ele o que foi que te atraiu. Foi a sua beleza, foi a sua alegria, foi a sua liberdade. Você já vai saber algumas coisas. E depois pergunta o que eu precisaria fazer para você não me amar mais. Porque aí você fica sabendo o que não fazer. E fica sabendo também o que fazer caso você queira terminar. Você quer terminar, mas você não quer sair de bruxo mal, de bruxa má, tá? Então, você sai como? Não. Perguntei para o Carlos, o que eu preciso fazer para você não me amar mais? Você precisa sair toda noite com seus amigos, suas amigas, para festas, eu não vou gostar disso. Pronto, eu estou querendo terminar com ele. Sabe, em vez de vai falar, não quero mais, ele pode ficar bravo, se sentir rejeitado, ficar até violento, cometer um feminicídio. Então, eu só falo, hoje eu vou sair com as minhas amigas. E final de semana nós vamos viajar, sabe? Nós vamos tudo para Montes Verdes, eu e minhas amigas e meus amigos. E a semana que vem, sabe, o Natal e nas férias, eu começo a sair, depois de algumas vezes, eu já fiz... Tá. Agora, você pergunta isto para a criatura e ele responde assim, a minha amiga perguntou e ele respondeu, não tem nada que você possa fazer que eu deixe de te amar.
Lindinha, você tem mais de 3 anos de idade? Lindinho, você tem mais de 3 anos de idade? Então você sabe que por mais que alguém ame alguém, tem coisas que se essa pessoa fizer, você não tolera, não sabe? Então essa criatura está mentindo para você. Não é verdade que, tá? É para te iludir. E você só se ilude se você aceitar a ilusão, senão você pode cair fora. Tá? Então, o que precisa é ter a autoestima, que precisa ter alguém para pôr limites, criança. Porque para você pôr limites, você tem que saber que você não merece aquela miséria, aquela pobreza, aquela exploração, aquele abuso. Né? Vamos voltar para o bebê Rena. Tanto ele como ela achavam que mereciam qualquer coisa. Tá? A autoestima deles era quase nada. Imagina, aquele cara se inscreve para concurso de humor. Tá? Querer ser ridicularizado, como ele era, por cada um que assistia um show dele. Tá? Então, para você ter assertividade, para você estabelecer estratégia de limite, você tem que ter esses conhecimentos. Primeiro, começar a distinguir as mentiras, as fake news. As fake news não foi o Bolsonaro que inventou. O que ele fez foi usar as fake news de uma outra forma, de uma forma mais intensa, mais organizada, né? Com ilhas de distribuição de conteúdos, criação de... Ele modernizou a coisa. Mas mentira, desde que o mundo é mundo, as pessoas mentem uma para outra. E como é que as pessoas fazem para seduzir e conquistar? Tem uns pouquinhos que amadureceram, que sabem que não adianta eu fingir para o Carlos que eu sou o que eu não sou. Que ele sabe que não adianta, porque... Sabe? Mas tem uns bobinhos que acham que tem princesa, que tem Papai Noel, que tem príncipe, que tem Deus, Nossa Senhora Aparecida, que os espíritos descem na Terra e que os ETs estão circulando. Esse pensamento é o pensamento infantil, mágico, mais infantil possível. Enquanto você acreditar que precisa ter uma relação de casal, que todo mundo precisa casar, que todo mundo precisa ter família, não é verdade. 80% das pessoas, por exemplo, eventualmente precisam, né, de uma companhia para se completar e tal. Mas basicamente é porque não estão prontos ainda. Hein? Porque a hora que você estiver prontinho, a hora que você gozar mais gostoso sozinho do que acompanhado, percebe que você fica independente? Agora, quando a criatura... Não, eu só gozo se a pessoa chupar meu peito. Eu só gozo se falar eu te amo, você é gostosa, bunduda, peituda, pintuda. Enquanto você colocar fora de você o poder vai estar fora de você. Né? A hora que você vai... Aí não quer dizer que a pessoa, quando ela se liberta das amarras, das hipnoses, que ela não vai querer, mas muito pelo contrário, vai querer muito mais. É que daí eu não preciso de um só. Eu preciso de um para proteger, um para brincar, um para fazer sexo. A minha mãe teve um relance desse. Minha mãe, eu descobri depois de muito tempo que ela era uma criatura muito mais moderna do que eu pensava. Eu estava lá, quer dizer, eu posso falar para vocês os meus relacionamentos. Né? O primeiro foi por controle. O segundo, eu precisava de companhia. Eu estava trabalhando, ganhando bem, tinha o meu apartamento, mas eu não podia ir num restaurante sozinha. Trabalhava até 11 horas da noite. Às 11 horas, eu não tinha companhia para sair, para viajar. Tá? Mudei de cidade, foi todo um recomeço de vida. Tá bom. Então, segundo foi um cara, uma boa companhia. Puto, Rogers ele conhecia todos os bons restaurantes de São Paulo, todos os lugares interessantes, os clubes de mé, o jogo de futebol, o São Paulo Futebol Clube. Foi uma companhia maravilhosa. Claro que me encheu de chifre
até o céu da boca, né? Ele era encantador, ele era uma companhia agradável, só. Tá? Bom, aí acaba quando? Acaba quando deixa de ser boa companhia ou quando eu encontro outras companhias, outras, não precisa ser um outro homem. Pode ser faço amizade com duas minas que agora a gente vai no sambão juntos, agora a gente sai para jantar, tá? Pronto, eu não preciso mais de alguém para me fazer companhia. Tenho lá. Aí teve um que eu queria ser amada. Essa vibe. Eu queria ser amada. Sabe, aquela pessoa que olha para você assim. Você é a luz da praia dela, o sol da praia. Você é tudo. E ela te beija, te abraça, e fala que você te amo, eu te adoro. Ah, eu queria. Eu chamava de meu ursinho, eu queria um ursinho panda. Consciente de que arrumei um ursinho panda. Mais uma gracinha, era assim, eu estou conversando com o Carlos, né? Naquela época não era internet, era ao vivo, ele ficava virando a minha cara para olhar para ele e não para o Carlos. Se eu não deixasse, ele puxava a cadeira dele para entre eu e o Carlos. E eu não dormia a noite inteira porque o ursinho panda jogava a perninha em cima de mim a noite inteira e me enfiava a mão para me abraçar. Bom, enfim. O que eu estou falando? Estou falando de que a gente vai aprendendo. Chegou um dia e falei que o ursinho panda é uma tragédia. O ursinho que eu achava que era uma fantasia infantil, né? De que seria maravilhoso. Não era. Então, cada época você vai mudando de necessidade. Se o casal não fizer isso juntos, se os amigos não fizerem isso juntos, e se cada um de nós não buscarmos as nossas necessidades em várias fontes, a causa do sofrimento das relações é que as pessoas acham que uma única pessoa vai ter que dar tudo o que ela precisa. E não vai. E, em geral, ainda tem o ciúme, quer dizer, eu não posso te dar tudo que você quer, mas também não quero que você procure essa parte que eu não tenho com outra pessoa, né? Ainda tem a posse e o ciúme. A gente não precisa ter uma só. A gente pode ter 10 que protegem, 5 para dar risada. Eu ia falar para vocês da minha mãe, nessa época que eu estava enrolada com um desses meus ursinhos pandas, a minha mãe falou assim, ele estava botando chifre, levando para minha casa. A minha mãe falou assim, por que você não arruma 5? Eu falei, nossa, mãe, 5? Ela falou, você é uma mulher independente, ganha bem, é intelectual. Então, você pode arrumar um que você gosta de dançar, por exemplo. Dança bem. Arruma um que gosta de dançar, que dance bem. Arruma, na linguagem dela, você gosta de sexo, arruma um bom de cama. Você gosta de intelectual, arruma um intelectual para vocês saírem, para jantar, para ir para o congresso, para contar do livro que leu. Né? Faz parte também, né? Então, você pode... Só que, com o tempo, eu entendi que a gente pode fazer isso melhor ainda se a gente fizer geralzão. Claro que tem espaço para entrar aquele um que satisfaz uma porção das nossas necessidades e nós a dele. Mas saber procurar parcelado por aí, né? Os pedacinhos. O jeito de não ser abusado é limites. E para colocar limites, você precisa de uma autoestima maravilhosa. Se você precisa... Você sabe que essa semana, chama de luz, essa semana, uma das alunas aí do curso, a Selma, ela localizou um vídeo meu na internet. Esse vídeo era um piloto de um programa de TV. O programa ia chamar Escolhas, e cada 15 minutos de programa, mas foi numa época que o dólar foi não sei para onde, e não tinha patrocínio, e agora acharam o vídeo. Está bem interessante o vídeo, mas é uma ideia que eu gostaria. Assim, coisa rápida, sabe? Coisa rápida. Bate bola, assim.
Basicamente, o que eu tinha para dizer para vocês é isso. Fique esperto. Fique esperto, porque se você é do tipo generoso, você vai atrair os carentes. Os que precisam que você faça, que você compre, que você leve, que você... E aí, se você passar da terceira vez, você deu guarida para maluco. Vai ter a quarta, a quinta, a décima, a centésima. Você só escolha se você quer bater com o pau em cima da mesa na terceira, ou se você quer, depois de 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, depois que morreu a criatura. Eu devia ter separado dele naquele dia que ele queria meu carro, e o pneu estava careca. Ó, eu escuto essa história, vocês não calculam. Eu acabei me especializando nisso. Quando a pessoa chega e fala assim, não, separei do Carlos. O Carlos aí comprou um apartamento, pegou meu dinheiro, investiu em moeda, como é que chama? Bitcoins, e perdi do trambiqueiro. Aí separei dele. Eu falo, desde quando você sabe que ele é trambiqueiro? Aos mais espertos nas primeiras 2 horas de convivência. Os mais lentos no primeiro mês. Já poderia ter separado por essa mesma razão. Sabe? Então, de novo, o que nós precisamos é ativar a SARA, né? O sistema ativador reticular ascendente, que deixa a gente esperta, no estado de vigília. Vocês sabem como é que é quando a gente está sendo seduzido, né? Ai, que legal, Tereza, que coisa bonita de falar. Me realiza muito ouvir isso. É porque é a minha missão de vida, né? A minha necessidade é transformar aquilo que a gente sabe em teorias, numa coisa simples. Eu tive um mestre, Frei Ivo Tais, um ser maravilhoso, que ele dizia assim, você só sabe realmente uma coisa quando você é capaz de ensinar essa coisa para uma criança de 3 anos de idade. E ela entender. Quando você é capaz de transformar em miúdos as coisas, você realmente entendeu. Então, eu só me considero que eu sei quando eu consigo transmitir de uma forma simples, né? Para quem não tem os 50 anos de psicologia que eu tenho, os 50 anos de terapia, 50 anos de curso, de livros, mais de 5.000 livros. Não precisa ler os 50.000 livros, né? A função do influencer, do professor, é passar em 1 hora aquilo que ele leu em 10 livros, ou que fez em 2 anos de aprendizagem, né? Então, é isso aí. A Tereza falou que aprendeu em meia hora, que não aprendeu em 50 anos. Imagina, Tereza, se você fizer o curso da Clô, de 1 ano, né? Eu fiz, tá aqui correndo, alguém perguntou, tá aqui embaixo, ó, tá correndo aqui as informações, inclusive o Zap aqui, pra vocês falarem com a Nádia, né? A Nádia que tá atendendo, né? Você fazer as inscrições para o curso que começa agora dia 4 de julho. E aprender, isso aqui é uma pequena fatia, né? Para a gente não ser mais abusado, né? Para a gente ter defesas. Mas tem muita coisa para a gente fazer, né? A neurolinguística dá instrumentos para você resolver coisas como, por exemplo, uma síndrome de quimioterapia, né? O que acontece quando uma pessoa faz quimioterapia, cai cabelo, tem enjoo, vomita? Você aprende a fazer um switch que você resolve em 5 minutos, 10. Não naquela hora, para o resto das... Tá? É muita coisa que dá para fazer. E cada dia a gente aprende mais, né? Cada dia eu aprendo mais. A gente está desenvolvendo tratamentos para gente que infartou, para não voltar a infartar, né? Gente que está repetindo padrões que levam à morte, né? Quando você está repetindo problemas físicos, paralisias de parte do corpo, má circulação. Adriano, o curso vai ser de quinta-feira à noite.
vai ser das 8 da noite, né, às 23 horas, das 20 às 23. E é um ano, mais ou menos um ano de duração. Mas é para aprender muita coisa, é para ficar esperto, é para ficar esperto. O Carlos, ele sempre fala, ele me ajuda muitíssimo, né? Mas você olha para uma pessoa que antes do curso e depois do curso, é outra pessoa. Sabe? É outra vida, é outra emoção, é outra alegria de viver, são outros resultados de vida, né? É outra saúde, é outra estética, é muita coisa boa que acontece. Eu sou muito realizada. Rejuvenesce até, né? A gente rejuvenesce. Tem gente que fica muito mais nova. Eu não vou citar nomes, porque pode constranger, eu sou muito discreta, mas tem gente que rejuvenesce 20 anos. Teve uma aluna aí no curso, eu nunca tinha visto isso. Ela dava a impressão que ela tinha algum problema neurológico ou psiquiátrico. Embora assim, no que ela faz, na vida dela, no raciocínio dela, não. Por quê? Porque ela ficava assim. O olho dela, maluco, o olho. Né? E neurolinguística, a gente sabe que isso tem relação com as linguagens cerebrais e tudo mais. Acho que no terceiro, quarto mês do curso, numa técnica, o olho dela parou no lugar, gente. Desde então, porque ela é uma pessoa normal, ela pode ser até que ela esteja aí, eu não quero citar em que ninguém identifique, mas ela era uma pessoa normal, mas que dava a impressão de que faltavam uns parafusos. Assim, ó, o olho dela parou. E desde então, agora é um olho como é o seu, como é o meu, como é do pessoal que está aí. As mudanças são muito grandes, são muito grandes. Tem gente que está a coisa mais linda, tem gente que mudou de profissão, tem gente que se curou, né? Se curou. Tem gente que tem muito mais saúde, tem gente que está feliz. Tem uma que está aqui, essa eu vou citar. A Shirley. A Shirley já fez 2 vezes, terminou pela 2ª vez o curso. Tá. Bom. Nomes, mas já que a Adriana está citando, né? Parece. Então, até esqueci o que eu estava falando. Não importa. Da Shirley. A Shirley fez um curso inteiro, daí fez outro, terminou agora, e vai ser monitora no próximo. Que é aí que aprende mesmo, né? Na 3ª vez. Na primeira, você vai só usando para você mesmo, né? Depois você vai se tornando uma programadora, no mínimo, de si própria. Milton, ele sempre vem para a nossa gostosura, né? Um galanteador, assim, né? Ele manda mensagem para mim e fala: ô, delícia! Essa gostosa! Bom, a Shirley falou no encerramento do curso dela, que foi o mês passado. Ela falou assim: eu não tenho mais problemas. Eu não tenho mais nenhum problema na minha vida, nem no casamento, nem no trabalho, nem no dinheiro, nem nas amizades. Eu não tenho mais problema. Não é uma coisa maravilhosa? Eu não tenho. Eu também. Eu tenho maior alegria em dizer: eu não tenho problemas. Eu tenho uma vida maravilhosa, fazendo coisas maravilhosas, me sentindo bem. Uma vida linda. Cheia de soluções. Sabe? Porque problema, ou você soluciona problema, ou você cria problema, ou você... Qual a outra alternativa? Resolve ou evita. Eu sou boa para evitar problema. É uma das coisas que a gente aprende na neurolinguística. Metaprograma de evitação. Quer dizer, eu não posso fazer tudo por aproximação, eu não posso ir sempre achando que vai dar tudo certo, eu não posso, sabe, eu tenho que também, opa, se fizer assim pode dar merda, se fizer assim posso me machucar, se fizer assim posso quebrar a cara, se fizer assim... Então, a gente precisa aprender a evitar problemas, a resolver
os problemas que tem. E a outra coisa e parar de fazer, né? Porque como nosso cérebro é um especialista em problemas, quando a gente não resolve, ou quando a gente não se dedica, ele fica fazendo. Por exemplo, tem gente que fala que não tem criatividade, né? Vou fazer um curso de criatividade. Gente, se está vivo e respirando, tem criatividade, senão já estaria morto de nenezinho. Bom, só que nem sempre o que a pessoa cria é uma ideia nova. O que a pessoa cria é um produto que o mercado quer. Às vezes, o que a pessoa cria é confusão, problemas, mal-estar, doenças, sabe? Então, a gente tem que aprender a criar soluções, a evitar problemas. Até porque as coisas às vezes nem são problema, a gente que transforma, né? 95% É uma situação que só basta a gente resolver, mas é quando a gente não resolve, faz vista grossa, ou resolve pelo caminho errado, mais tortuoso, aí vira problema, né? Aí vira problema. Se a gente quiser voltar lá para a série, todos aqueles 7 capítulos, toda aquela tragédia de anos de sofrimento daquela gente toda, até os pais dele, não existiria se ele tivesse feito isso que nós conversamos aqui. Pagou o chazinho para ela na primeira vez, na segunda, vou pagar. Na terceira, falou, não, é R$2,50. Essa história não existiria, crianças. É que o problema foi criado, alimentado, engordado, até na última cena mostrar que vai continuar do mesmo jeito. A próxima temporada, ele só mudou de Marta para João, sei lá como chama. Mudam as moscas, mas a merda continua. Essa é a definição de todas as vezes que uma pessoa pensa que mudou alguma coisa, mas não mudou. Tá? Não tem mais Marta, mas não mudou. Vai acontecer a mesma relação, ou aquele outro lá, o coroa dele, pela terceira vez que a gente fica sabendo, vai acontecer de novo. Tá? Porque tem gente que não aprende, né? Tem gente que não assume a responsabilidade. Ai, mas que bom. Ai, que bom, estou contente de saber que tem um monte de gente aí que vai fazer o curso, porque eu fico nervosa quando está para começar o curso. Porque eu não tenho vida social, eu não vou para lugares, eu não frequento, é indicação, né? É um amigo que indica para outro, é um aluno que indica para outro. Tá? E o Carlos, que é um grande amigo e que tem todos vocês que sabem disso, né? O quanto ele é legal, maravilhoso e tudo mais, e portanto, ele é um influencer, né? De verdade. É assim que eu vivo. Influencer foi bom, porque só tem influencer para coisa ruim hoje em dia aí, né? Que coisa, né? Eu nem gosto muito dessa palavra influencer, porque assim, eu pretendo não influenciar. Mas verdade, é uma palavra que é o que a gente faz, né? A gente influencia pessoas. Tá? Agora, acho melhor inspirar, né? Acho que a gente servir de inspiração, né? de exemplo, acho que é o que o Gandhi falava, né? A gente tem que ser, né, o exemplo da mudança que a gente quer no mundo, né? Então, faça aquilo que você gostaria que o mundo fosse, né? É isso que eu amo em você, no Marco, nas pessoas que eu admiro. Porque eu penso assim também. A gente tem que ser aquilo que ensina. Sabe, Pablo Marçal, essa gente esquisita, gente, sabe, lá em Ribeiro, tem umas gente aí que é só para tirar dinheiro de trouxa, que são abusadores. São abusadores. Enquanto a gente não ligar o Sara, o Vigília, esperto, a gente vai passar da terceira vez, daí já está com... A Selma está fazendo curso. Sinara, o contato está correndo aqui embaixo. Na tela. Na tela está o Zap, né? Que você pode. Com a Nádia, o telefone é 65 999 234261. Venham,
Porque eu posso garantir, quem fizer o curso, porque tem gente que, né? Quem fizer o curso, fizer os exercícios na aula, dá uma liçãozinha de casa, tá? Vai fazer uma transformação maravilhosa. Eu não conheço ninguém que não tenha feito. Tem até a relação de milagres, porque, na verdade, a neurolinguística é a estrutura da magia. Tá? Então, quando a gente aprende como é que o cérebro se influencia, se hipnotiza, se programa, se comunica, são sinônimos. Quando a gente sabe disso, a gente faz acontecer, né? Um monte de coisa. Então, eu espero que vocês venham. Acho que vocês vão gostar muito. É isso aí. Se tiver alguma pergunta, eu estou... Tenho mais alguns minutinhos para perguntas, se alguém tem alguma específica. Do curso já está todas as informações correndo aqui, né? Vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp aqui para falar com a Nádia, né? E dessa situação toda, né? Relacionamentos e tudo que a gente viu aqui, que a gente falou, alguém teria alguma pergunta, alguma coisa importante aí que a gente poderia trazer, né? Vamos lá, deixa eu ver. Também, se não tem pergunta... O Milton... eu ia falar, pode fazer elogios. Nós adoramos, né Carlos? Sex symbol da... Se alguém tiver dúvida que o Milton é exagerado, sex symbol da astrologia mundial. Não, fala macho, né? O cara é forte. Perguntando se no curso dá para saber como agir para vender um imóvel rapidamente. É técnica de venda, né, que você tem lá, né? Como agir? Como agir para... Esquece imóvel. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Nós estamos falando de como vender eu própria para um amigo, uma amiga, um cliente. Como o outro gosta de mim. Ofereça alguma coisa que ele precisa. Se você vai oferecer o seu imóvel para uma pessoa que não tem necessidade desse imóvel, que não tem o dinheiro desse imóvel, você vai perder seu tempo, tá? Primeira coisa, você tem que ligar ao Sara. O Sara eu quero vender o que para quem, né? Para quem é alguém que precisa disso. E você precisa o quê? Que essa pessoa tenha o dinheiro, possa comprar o financiamento, tá? Na verdade, não é nada diferente. É a mesma coisa. Você tem um apartamento para vender. Quando a gente está querendo mais amigos, a gente tem uma pessoa para vender. Se comprar, ficou seu amigo. Se comprar, virou seu namorado, sua namorada, seu marido, sua marida, o que você queira ser. Mas o procedimento é o mesmo. Todo negócio, negação do ócio. Duas pessoas cumprindo com o terceiro instinto gregário, negam o ócio conversando, dançando, fazendo amor, fazendo negócios, inclusive negócios que envolvam dinheiro, né? Todo negócio envolve encantamento. E acessar a linguagem da pessoa, né? Claro, e o encantamento vai ser pela linguagem, tá? Quando você aprende como fazer o encantamento, você faz mais encantamentos do que o normal. Olha, a Beth quer fazer uma pergunta para você. Tá, deixa eu agradecer a participação aqui do Rogério Anitablian, que está aqui participando na live com a gente. Eu sempre gosto muito das análises da geopolítica, que eu acompanho com ele. Muito boa. Tem um canal... tá essa coisa do Oriente Médio fervendo lá, essa coisa toda. O Rogério tem um conhecimento muito bom dessa área. Obrigado pela participação aqui, Rogério, seja muito bem-vindo, tá? Quem que ia fazer a pergunta aqui é a Beth, né? Beth Dias. Isso, qual que é a pergunta? Deixa eu ver se eu acho a pergunta dela aqui agora, no meio das... Ela foge aí, né? Corre muito rápido aqui.
Beth, não achei sua pergunta. Você pode repetir? Acho que está digitando. Vamos esperar o que vai digitar. Uma hora chega. Uhum. Mas essa coisa, por exemplo, você veja, né? Como que as relações se dão, né? Eu estava assistindo, depois de muito tempo fui assistir, eu sempre enrolei muito, a série lá do Jeffrey Dahmer, o canibal. O que ele queria era a permanência da pessoa com ele. Só né? isso. Foi abandonado pela mãe, pelo pai. E aí a coisa chegou num nível patológico que ele matava para até pessoa, né, para poder ficar com a pessoa, né? É uma coisa doida, né? Matava a hora que a pessoa falava, vou embora. Não vai ficar, não, eu tenho que ir. Tá? Isso depois de 2 horas, ou depois de um dia, ou depois de uma semana, a hora que falasse, vou embora. Porque o que ele buscava era a permanência no relacionamento. E você vê que depois ele começa, a loucura, né? Como ele quer que a pessoa permaneça, e a pessoa não permanece, ele acaba tendo que matar para ela permanecer morta, mas daí ela fede, aí dá problema. Aí o que ele faz? Ele resolve furar o crânio da pessoa e transformar ela em zumbi, para ela não ir embora, sabe? Exatamente. Ô, Beth, aqui, bom, é complicado esse negócio de organizamento, memória de mãe, assim, você tem que ver o que tem. Eu confio mais, né, no cartãozinho de maternidade, se você conseguir. Mãe guarda essas coisas, né? Lá está guardado. Agora, porque a certidão, às vezes o pessoal arredonda a hora. Agora, a mãe só se ela estava olhando para o relógio, assim, né? A hora que pariu e gravou na cabeça, né? Aquela coisa toda, né? Então, você tem que pesquisar, fazer uma pesquisa desse horário. Eu, por exemplo, fazia o meu mapa astrológico para meio-dia, porque é o que a minha certidão de nascimento colocava. Só que depois eu achei o cartãozinho do pezinho com o horário de 11h35. Então, eu já tive um horário mais próximo, né? E faço o meu mapa desse jeito. Às vezes a pessoa não tem essa sorte, né? Agora, se você confia na memória da mãe, se ela estava lá de olho no relógio, no meio das gritarias do parto, e ela marcou aqui na cabeça, aí você confia na mãe, né? Senão você vai ter que ir pela certidão e sempre existe uma possibilidade de erro aí, né? Você sabe que eu sou um caso como esse, né? Eu até desisti da astrologia por causa disso. Na época, quando eu me interessei, tinha 2 pessoas que eram muito fortes na área, e eu procurei uma e outra. Aí é o seguinte, na minha certidão, diz que eu nasci às 8 horas da manhã. E eu fui registrada às 8h15. A história na família, eu nasci em casa. É que eu nasci, meu pai já correu para o cartório e me registrou. Tá? Bom, aí deu no meu mapa que eu não podia ter nascido às 8 horas da manhã, que eu teria que ter nascido às 11 para ter casado naquela idade, ter filho naquela idade. Tinha que ser às 11, mas às 11 eu já estava registrada. É ao contrário da Beth, né? Porque a Beth dizem que nasceu antes, poderia ter nascido às 7, às 6, às 5, às 3 da manhã. Mas não, o que as 2 pessoas me disseram é que para meu mapa estar certo, eu teria que ter nascido às 11. Eu sou Áries. Bem pouco que eu sei sobre signo. Eu gosto de gente de astrologia. Sabe? Eu acho que a astrologia é um mapa de mundo eficaz. É um mapa... dinâmico, viu? Porque assim, a pessoa acha que você faz aquele mapa natal, já é uma sentença aposta, e não é, né? Porque você tem todo um processo de progressão. Então, da mesma forma que o nosso mapa mental, ele também progride, né? Ele avança, ele amplia, o mapa também tem processos e abre caminhos ali, entendeu? Então, existe uma certa conexão entre... Não existe essa coisa de destino fechado. Não existe. Sim, eu sei. Não é isso que funciona. Mas o conhecimento das tendências, vamos dizer assim,
ajuda a pessoa a desenvolver aquilo que ela precisa desenvolver para ser saudável. Vou falar como programadora. Quer dizer, ajuda a desenvolver metaprograma de evitação. Quer dizer, está lá no meu mapa que pode ser que eu seja roubada. Tá? Então, eu vou ficar mais esperta, vou ligar o SARA, né? Uhum. Então, essa coisa, a falta do metaprograma de evitação, na minha opinião, é a causa, é só a minha, viu? Não é do mundo, não. A causa do metaprograma de evitação é a causa de infarto, de doenças crônicas, doenças que demoram anos para serem instaladas. É a falta do metaprograma de evitação que leva a isso. Porque o metaprograma de evitação, assim, tipo, como eu tenho, eu posso falar bem dele. Se eu como tomo um leite e me dá um enjoo, eu já vou testar. Eu não quero essa sensação de mal-estar. Então, o que eu vou fazer para evitar? Eu experimento de novo, se a mesma coisa, no mesmo jeito, eu paro de tomar leite. Eu evito o mal-estar, evitando a coisa que me acarreta. Assim, você evita infarto, você evita doenças que são feitas durante o tempo. Então, acho que ajuda muito isso. Assim, alguns metaprogramas a astrologia desenvolve na pessoa. Por exemplo, na astrologia você tem uns 2 pontos ali que mostram mais ou menos aquilo que a gente conhece como o metaprograma do indo em direção A e fugindo de, né? Então, eu sempre falo para meus clientes, né? Pessoal, eu estou indo embora do país. Você está indo embora do país porque você está fugindo da mãe, você vai encontrar ela lá na China, né? Vai encontrar outra pessoa que vai conjugar as mesmas coisas, porque né? Vai encontrar. Agora, se você vai porque você tem um plano, você tem uma proposta, você está indo em direção a alguma coisa, a tua mente ela já se reorganiza para que você dê conta dessa questão. Agora, se eu estou fugindo, a mente está olhando para aquilo que eu estou fugindo, e é isso que ela vai formatar para você, né? O mapa a gente consegue ver essas questões, porque muita gente me procura aqui nessa questão de ir embora do país, né? Agora diminuiu um pouco, mas na época do louco lá, do Bolsonaro, né? O pessoal estava tudo querendo ir embora, aquela coisa toda. Então, isso daí é uma coisa que a gente vê no metaprograma, funciona também dentro da astrologia. Muito legal. Uhum. Qualquer hora vamos fazer um mapa. Vamos ver o que acontece, porque na época eu travei, né? Eu fiz esses dois com os dois, era uma papisa e um papa da astrologia, e deu isso aí. Minha mãe jurava por Deus que eu nasci mesmo às 8, eu tenho a certidão de que foi registrada às 8h15, né? Eu não posso ter nascido às 11. E aí bloqueou. Mas é isso aí. Mas que bom estar aqui, hein, Carlos? Adorei estar aqui, adorei. Obrigado. Meninada toda aí, cheia de entusiasmo, né? Gente com vontade de ir para frente, de aprender, de se tornar melhor. É isso que vale a pena. Certo. Eu agradeço a sua disposição de estar aqui com a gente, de estar participando. Pessoal, se inscrevam no curso da Clô, né? Aqui assim, testemunho, fiz o curso. Muito das coisas que aconteceu na minha vida, as mudanças que eu fiz, foi por conta disso, né? Isso daí deu um estalo dentro de mim, uma série de questões. A gente começa a enxergar as coisas de forma diferente, né? E quando você enxerga de forma diferente, você vê outros caminhos que nunca você veria se você não tivesse mexido no setup da cabeça aqui. Aí você está aberto para as mudanças e faz mudanças incríveis que hoje a gente às vezes está enfrascado numa situação, né, você acha que não tem saída, né, você fica naquela coisa se martelando, sofrendo aquela angústia, aquela sofrência, de repente você consegue, num estalo, numa técnica de PNL, você abre uma visão, eu falei, putz, eu nunca pensei que a coisa pudesse ser por aqui, e aí vai, porque quando você está alinhado com uma coisa que está dentro de incoerência com o que você tem no teu cérebro, no teu mapa mental, a coisa funciona mais rápido. O duro é quando você fica dando murro em ponta de faca, né, porque o teu cérebro diz uma coisa, você está fazendo outra atitude, existe uma incoerência aí, você vai ficar sofrendo a vida inteira. Então o negócio é alinhar aquilo que você faz com aquilo que o teu cérebro está fazendo também, está pensando. E é por aí que você trabalha, entendeu? É isso aí. Uhum. Muito bom. Certo. Lindinhas e lindinhos, ó. Obrigado, pessoal, pela participação. Obrigado, adoro. Se eu pudesse, eu fazia live todo dia. Adoro. Tchau. Certo. Tchau, gente. Tchau.
Tudo de bom.